por suicídios e por acidentes, e o Trairi nessa época, Trairi e Sobral, que fazia parte dessa rede, estava lá. Eu lembro que foi um dado que chamou a atenção, mas aí eu não sei como é que está de lá para cá, porque realmente eu nunca mais vi esse mapa, e quando eu me lembrei disso ontem, eu já estava deitado. Falei, bom, eu não vou levar o dado, mas vou deixar, é isso, porque a gente vai precisar fazer pesquisas por várias fontes, né? Os profissionais de segurança pública, né? A gente fez um momento com os policiais lá, não só policiais, mas alguns representantes da Guarda Municipal, né? Porque há uma subnotificação nessa temática, especialmente no que diz respeito a acidentes de trânsito. Mesmo que todo mundo tenha visto que aquela pessoa se jogou, se tacou na frente do carro, ele é registrado como um acidente, não é registrado como suicídio. Pronto, dos acidentes, né? Então, assim, a gente vem dialogando com eles, assim, existe dentro da Guarda Municipal, um caderno de registro lá, porque dentro da nossa equipe, que eu vou já falar, nós temos tem um subgrupo de pesquisa. Então lá, o que a gente pactou com eles, mesmo que tenha sido, certamente eles vão ter que registrar nos órgãos oficiais acidente, mas se a comunidade viu que foi a pessoa que se jogou, eles fazem um registro. Já vinham fazendo, isso não foi novo, eles já faziam isso. Um registro que, segundo comunitários, a pessoa se jogou. Aí essa equipe de pesquisa, a cada tempo vai lá dar uma olhada, ver esse registro paralelo, tá certo? Até para a gente fazer as visitas pós-óbito, que eu vou já falar também. Pronto, aí Sindicato dos Agricultores. Por que a gente foi bater com o povo dos agricultores? Porque nós tivemos em 2016 acesso a uma pesquisa de uma estagiária de serviço social, que ela fez um levantamento, né, pelo PEFOS, o antigo IML, das mortes por suicídio de 2003 a 2013. E das mortes constatadas na época, 30% tinham sido agricultores, né? Então a gente iniciou esse diálogo com o sindicato, com desafio, porque as ações são muito pulverizadas no município, acontecem nos finais de semana, né? Mas aí, assim, é um desafio aí que se apresenta. Está previsto para esse mês uma capacitação com atendentes dos postos. E como foi que isso aconteceu? A gente vem dialogando com diversos profissionais, e nessa última capacitação de agente de saúde que a gente teve, porque assim, vocês vão já ver o nosso fluxo, nós construímos um fluxo bem legal. E o que acontece, o que é que às vezes acontece? Não é em todos os postos. O fluxo fura por conta do desconhecimento da atendente naquela situação, né? Então o profissional vai, ou a gente é articulado para o usuário chegar até ao posto, e aí às vezes ele não tem um atendimento, foi barrado por ali. Então as agentes de saúde propuseram que a gente fizesse um momento também com as atendentes, deixasse o fluxo e é isso, nós fizemos essa formação. Anteontem conversamos com a coordenadora da atenção básica e já estamos com a formação agendada agora para esse mês de outubro, né? Então, atualmente, assim, que a gente consegue contabilizar de 2015 para cá, nós temos 408 atores sociais formados, né? E aí pessoas que estão dentro da política pública, é bacana, que são pessoas concursadas, né? Então é um conhecimento que a gente só vem evoluindo, assim, né? A gente parte daqui e aí depois vai evoluindo. Aí aqui algumas fotos, né, das capacitações na Santa Casa de Paracuru, com o pessoal da imprensa. Aí com a imprensa foi ótimo, porque era foto, era filmagem, foi bem legal, assim.
na escola de dança, né, que atende mais de 300 meninos e meninas, inclusive estaremos voltando. E aí, assim, esse eixo, o ensino, além das capacitações, eles também vão para as escolas, vão para o grupo onde, né, assim, para a prevenção universal, sabe? Vai para a escola, vai para terço dos homens, vai para o AA, vai para a praça, assim, vai-se embora. Vai-se embora. Esse final de semana, infelizmente, depois eu falei, puxa, eu não voltei. Teve um campeonato de altinha, que é um esporte proveniente do futevôlei, que na praia, assim, o final da tarde até a noite é uma lindeza, a juventude está lá. E aí, uma das a organização disse, pô, a gente vai estar com a juventude aqui, né? Então vamos chamar o NASF para botar um estande. Aí colocamos um estande na praia e tal, né? E aí vamos embora. E os fóruns para a sociedade civil, que aí tem horas que a gente chama pessoas de expertise, mas também quando não tem, faz nós, né? Então esse ano aí foi legal, foi o fórum no ano retrasado, essa mesa basicamente toda de servidores públicos, que a gente fez um fórum sobre o suicídio por faixa etária, né? Então foi super bacana também. Grupos de mulheres do CRAS, nos portos de pescadores, né, do ano passado para cá, a gente decidiu ir onde os homens estão, né, assim, a gente tem, os postos estão cheios de mulher dentro deles, lá uns meninos pequenos, idosos, mas os homens não estão. Nós vamos no mercado de peixe, né, assim, porque lá é isso, circula muita gente no turno da manhã, nós estamos lá, e a gente adora, nossa equipe adora. Na Praça da Matriz, porque a gente também já vem percebendo, né, vários grupos de pessoas que fazem uso de abusivo de álcool, na praça, em algumas esquinas, né, então a gente também está estreitando contato com esse público. Tem o eixo assistência, né, que o objetivo é receber as demandas encaminhadas pelos demais eixos, ou então da população em geral, né, bem como pelos equipamentos municipais, para que assim o usuário seja acolhido, avaliado e acompanhado pela equipe multiprofissional. E, quando necessário, sejam realizados os devidos encaminhamentos, promovendo assim a articulação junto à rede de atendimento. Pronto, então assim, nós vamos pensar nossa rede, que aí vocês vão pensar, vão começar, né? Já estão pensando, eu acho que vão começar os diálogos, continuar os diálogos, né? Então é isso, em 2014 era isso, estava todo mundo lá, o NASF aqui, o posto ali e o CAPS ali, tá. Em 2015 também, como nós trabalhamos, né, por subgrupos, enquanto o eixo ensino estava tocando, né, essas capacitações, essas ações, né, nas escolas, nos demais grupos, o eixo ensino, a gente conseguiu sentar, aí o apoio da gestão é extremamente importante, de 2 em 2 meses, com todos os profissionais de ensino superior. Por que eu digo é importante a gestão? Porque, às vezes, assim, não dá para liberar o pessoal, não. Mas não é liberar, é construir uma política. Eu sei que o atendimento da ponta ele é extremamente importante, nunca vai parar de ter gente, a população com médico sem médico, a equipe vai reclamar, acontece, mas a gestão, ela instituiu um turno, que era o turno da manhã, mas o turno da manhã tem mais gente, mas era justamente o mais longo para a gente conversar entre nós, as instituições conversaram. Então a gente partiu assim, cara, o que a gente, primeiro, qual o nosso sentimento em relação a esse tema? Aí foram os mais diversos. Tinha gente que, não, para mim é tranquilo, eu já pergunto. Tinha gente que, como eu disse, né, de um do enfermeiro, não dou conta. Aí tinha um outro que dizia, rapaz, não dou conta não, mas vamos. Então a gente foi partindo dos nossos sentimentos primeiro,
para depois instituir, né, que aí foi um processo teve um dia que nós falamos assim, olha, chegou no nosso, é prioridade, chegou no nosso setor, a vida, a gente vai abrir a agenda, tá certo? E aí nós começamos esse diálogo de construção, porque como eu disse, até então ficava dito assim, não, vai para o CAPS, mas aí a gente foi avançando e construindo o quê? Nos anos de 2015, iniciaram as discussões entre os profissionais da saúde sobre a construção de um fluxo, atendimento. Nós começamos com, se chegar uma pessoa com ideação suicida, todo dia chega, meu povo. Se a gente for fazer uma pesquisa com o médico, enfermeira, a técnica, todo dia tem alguém. Todo dia. Se a gente for mandar esse povo tudo pro CAPS, dá conta não. Então nós começamos a entender que pessoas com ideação suicida, que está funcional, ela está com uma ideia, mas ela vai, ela estuda, ela trabalha, tem um fator de proteção, ela está ali naquela família que protege, ela está indo para uma igreja, vamos ficar com essa pessoa manejando dentro do posto de saúde, né? Dentro do posto, foi isso que a gente pactuou. Quem fica? Não, se veio pelo médico, chegou uma demanda com o médico, fica médico. É uma mulher, fica enfermeira. Como é que tá a saúde dessa mulher? Já fez prevenção, já não sei o que. Bota com a enfermeira e bota com o psicólogo também. Só esses três? Não. Porque também é que outra coisa que precisa desconstruir. Qualquer profissional, qualquer pessoa, ela tendo informações, ela pode ajudar no manejo. Então, lá, por exemplo, se eu tenho as dores, as pessoas que sentem dores crônicas, minha irmã não tem psicólogo de jeito. Ficar fazendo a escuta da dor crônica não vai resolver. Se aquela dor é aqui, causa teu sofrimento, então a gente tem que minimizar a dor. Então, o fisioterapeuta entra. Inclusive, estamos com grupos de dores, instituindo, dentro da atenção básica, grupos de dores. Área tá mil maravilha. Não, somos 11 equipes, tem grupo de dores em 2, mas já está acontecendo. Grupos de dores. Então, assim, se o problema é dor, põe para lá. E o pessoal faz o manejo também, né? Faz o manejo. Como é que você está? E aqueles pensamentos? Não, doutora, depois de 2 sessões aqui, que a dor sumiu, nunca mais, né? Então, entra o terapeuta ocupacional, todo mundo. Alguém identificou ali, o sofrimento, o menino é atendido pela terapeuta ocupacional, mas aquela mãe está sofrida por conta que aquele menino, pelas demandas, situações, né? Mas aí, como é que tá essa mãe, né? Eu vou atender o menino, mas e aí, como é que tá essa mãe? Encaminha pra gente também, encaminha pra rede, né? E assim, então, em 2015 e 2016, a gente pactuou, pessoa com ideação suicida que tá funcional e dentro de uma rede, ela fica na atenção básica e com o NASP, a equipe de saúde de família e NASF, com apoio da agente de saúde. A agente de saúde é importantíssima também nesse cuidado. Pessoas que estão tentando suicídio, né, aí a gente faz o primeiro atendimento, mas encaminha para o CAPS. Só encaminha? Não, porque a gente sabe que do encaminhar para ir é grande, tem gente que não vai, tem gente que vai uma vez e não volta. Então, as equipes de saúde, o NAS e as agentes de saúde ajudam na adesão, tá certo? Então, a gente encaminha, deixa agendado para essa pessoa voltar, né? Um detalhe importante, está tentando suicídio, esse paciente ele não sai sozinho do consultório. Ele não sai só. A gente pergunta, olha, você precisa de cuidado, a gente precisa que você nos indique, nos dê um contato de uma pessoa de confiança sua, que a gente vai precisar que ela lhe acompanhe ao CAPS. Então, essa pessoa identifica a vizinha, a mãe, o marido, o filho, aí chega essa informação.
E aí a gente pede para a pessoa, orienta mesmo, já dá a orientação da vigilância, né? Olha, essa pessoa está em risco, não é frescura, né? Assim, não é frescura, está sofrendo, precisa de uma avaliação especializada e tal. E aí os cuidados são esses. E se for de manhã, a gente já pede para levar à tarde, se for de tarde, já leva no outro dia e pronto. E já deixa agendado no posto o retorno, para a pessoa vir e dizer se foi ou se não foi. Se ela não veio, a gente faz a busca ativa. Informa a gente de saúde, ou a gente, dependendo da situação, vai uma pessoa fazer uma visita, né? A ideia é fazer adesão. Vai ter gente que não vai aderir? Vai. Aí a gente senta nós. Mas são raros os casos, sabe? São raros os casos. Em geral, a galera adere. E aí, assim, de 2017, né, a gestão contratou uma assessoria em saúde mental, da psiquiatra Marluce. O sobrenome dela não é Peixoto, viu, gente? Eu errei, ontem eu não procurei, mas é uma psiquiatra. Ela é do Instituto Vandique Ponte. Ela é referência no estado, inclusive também compõe o GT estadual, o grupo, né? O GT estadual. E a pesquisa dela, a dissertação dela foi o suicídio no estado do Ceará, né? Então ela foi contratada pela gestão de 2017 e continuou, entrou com a gente, né, nesse processo da continuação dessa assistência, né, como na qualificação dessa assistência. Não, ela dava supervisão para o pessoal do CAPS, mas ela fazia faziam fóruns bimestrais com todos os profissionais da saúde e com a comunidade. Essa discussão era aberta na construção do fluxo, né? E aí nós fomos construindo, e o que aconteceu? Como a gente, de alguma forma, a gente já estava, de alguma forma, atendendo o pessoal com a ideação e as tentativas, a gente avançou, porque aí ela disse, gente, tem a visita pós-óbito, teve o óbito, a gente precisa oferecer o serviço. E outra, pegar mais informações, porque uma coisa é a gente saber que foi um jovem, ponto. Né? Então, a visita pós-óbito, aí como foi pactuado fazer, a gente soube de um óbito por qualquer lugar, aparecer essa informação no território, um profissional da equipe de saúde da família, com o psicólogo do NASF e alguém do CAPS fazer uma visita. A área vai todo mundo, às vezes dá para ir, às vezes não dá, mas a visita, ela acontece. E aí essa informação é repassada. Então isso tem dado, além da informação, a gente vai identificar, que é isso, tem os sobreviventes, né? O impacto é gigante, então a gente vai identificar como é que foi o impacto e oferecer o serviço. Olha, nós temos aqui o serviço, a gente conversa um pouco sobre o luto, né? Que é diferente, porque tem gente que fala, puxa, já faz não sei quanto tempo e eu não consigo, a fulana que o filho morreu, né? Então a gente explica um pouquinho sobre o processo do luto e coloca o serviço à disposição. Às vezes a gente já identifica alguém extremamente impactado, a gente já faz o encaminhamento e tal. Às vezes esse impacto acontece 15, um mês depois, aí a gente de saúde que informa, né? Então assim, mas já existe essa visita pós-óbito, que foi também assim um salto para o nosso fluxo. Aí não sei se vai dar para enxergar, mas aí eu posso deixar, também não trouxe, mas eu posso mandar depois, deixar essa apresentação. Deixa eu só mostrar aqui rapidinho. Nós pactuamos esse fluxo no ano passado, né? No Setembro Amarelo também do ano passado. Foi um fórum. Esse fórum que nós fizemos no ano passado foi só com os profissionais da saúde para a gente organizar isso aqui bem direitinho, né? Então aqui, pessoa com ideia suicida, atendimento na ESF, NASF com apoio do ACS.
Aí, pessoa com planejamento suicida, né, com encaminhamento para o CAPS com apoio. A pessoa está tentando suicídio, hospital, naquele momento, né, não tem um CAPS e tal, vai para o hospital. Aí tem aqui a liberação do hospital com encaminhamento com as informações necessárias da família e encaminhamento ao CAPS. Ali eu não estou nem enxergando, vou precisar olhar aqui. Aí a penúltima, notificação por óbito do suicídio, aí a visita pós-óbito e os familiares sobreviventes, nós pactuamos que iriam ser atendidos no CAPS, né? Mas é isso, os sobreviventes a gente caminha para o CAPS, quando adere, ok, quando não adere, fica no posto de saúde, tá bom? Aí, assim, esse ano, o que nós fizemos, que foi ontem, por sinal, como foi que aí é essa diferença, sabe? A grande diferença é quando a gente constrói uma política, porque quando vem uma coisa construída, aí o adesão, a pessoa às vezes adere, às vezes não adere àquela informação, né? E aí, esse ano, o que a gente pensou? O GT. O que a gente vai fazer com os profissionais? Porque ao longo desse tempo já tiveram várias capacitações, a gente já vê o pessoal atuando. Vamos pensar mesmo, vamos fazer uma roda de conversa para a gente socializar entre nós nossas experiências na rede. Pronto, vou já dizer. Pronto, eu vou já te dizer. Então, assim, a gente sentou ontem, né? Sim, a gente sentou ontem e fez vários estudos de casos reais, mesmo situações reais, e para ver se a galera estava trabalhando dentro do fluxo que foi posto. Aí foi super bacana, porque a galera equipe mais, equipe menos, mas o fluxo ele tá funcionando, né? Por quê? Qual é a grande nossa? Porque fomos nós que construímos a partir das nossas dinâmicas dentro, né? Dentro dos postos, dentro do CAPS, né? Dentro do SAD, que também chega, que sempre tem os acamados, ou então seus cuidadores, o centro de fisioterapeuta, bem bacana. O pessoal lá do CAPS está trabalhando com um grupo de álcool e drogas, né? O CAPS, eles têm lá um grupo de álcool e drogas e o atendimento também. Agora, a busca ela é pequena, sabe? E ontem nós conversamos justamente sobre isso, assim, da necessidade de Paracuru voltar a discutir as políticas sobre drogas. Porque com essas visitas pós-óbitos, como eu disse, né? Até o ano retrasado, a gente sabe assim, adolescentes morreram. Com as visitas pós-óbitos, os homens que morreram e os adolescentes, não todos, estavam faziam uso abusivo de álcool e droga. Então não dá para a gente pensar uma prevenção para esse público se a gente não conversar sobre uma política de álcool e drogas. Então, assim, ontem a gente concluiu isso, né? E vamos construir isso devagar. Agora é isso, assim, a gente tem um desafio que é sentar para construir, né? Mas a gente já entendeu. Já tinha entendido, o eixo ensino já vem fazendo esse contato com os homens nos portos, no mercado, na praça, onde tem organizado, que é diferente da galera que está nos bares e tal, né? Embora a gente tenha ainda o desejo de fazer alguma intervenção, nem que seja visual. A gente vem conversando sobre isso, a gente, né, ontem, por exemplo, a gente já montou um material visual para dentro do posto, tanto do cartaz para deixar exposto, porque muita gente ainda entra no posto achando que não
que lá não é lugar para conversar sobre isso. Vai falar de tudo, mas não fala sobre isso. E aí a gente tem uma experiência de uma paciente que ela foi lá levar a criança. E aí ela viu no cronograma, olha, eu não sei como foi que aquela mulher viu, porque o cronograma é desse tamanho, viu? Aí tinha lá assim, campanha de prevenção ao suicídio. Era desse tamanho. E aí eu sei que ela acabou, eu vim aqui, falo trazer meu menino, mas eu vi ali que aqui tem um negócio de uma campanha. Aí ela não, aí falou com a enfermeira. A enfermeira não, aí ela disse não, porque eu tô tentando suicídio. Aí ela abriu, então assim, a partir disso, rapaz, então vamos fazer um material gráfico, né, de dizer que esse espaço aqui também é para tu falar disso, né? E aí e também do fluxo, né? Ontem a gente entregou um material para os médicos e enfermeiros, porque tem o fluxo da chikungunya, tem o fluxo do bocado de situações, e distribuímos o material para o fluxo da prevenção do suicídio também ficar dentro do consultório, até porque, por exemplo, a categoria médica, a rotatividade é grande, né? Então, a pessoa entrou, opa, né? Pelo menos já sabe ali, embora a equipe também já tenha esse cuidado de informar, né? Então o profissional novo entrou, ele já identifica que se fala sobre isso, né? E qual é a conduta que ele vai ter, porque assim, um cuidado que a gente tem que ter é de materializar as construções, né? Para a gente não ficar assim, indo e voltando como se fosse do novo. Não, mesmo que passe um bocado de gente, é um processo sendo construído. Então, materializar e os fluxos, eles são importantes, né? Nem que depois você repense, sei lá, aconteceu uma catástrofe, não, esse fluxo aqui não dá mais, vamos repensar, porque nada é estático, mas também não dá pra gente dizer, começar do zero, só porque algumas pessoas mudaram, né? Não dá. Pronto, aí tem o eixo pesquisa, que tem como objetivo realizar um levantamento quantitativo e qualitativo sobre as tentativas e suicídios no município, bem como aperfeiçoar a qualidade das notificações no intuito de direcionar o trabalho da prevenção. Para tal, são realizadas a educação permanente para os profissionais de saúde. Aí, assim, esse é o eixo um dos mais desafiadores, né? Quando nós começamos em 2014, era internamente pela secretaria, a gente tinha nada. As informações sobre suicídio que a gente tinha era de fora, lá da UML, ia bater lá e tal, né? Entrava no sistema, mas interno, notificação de óbito e de tentativa não existia, inclusive ninguém nem sabia. Assim, era essa notificação, a galera sabia das outras, que eram obrigatórias, mas essa não. Então, assim, na capacitação, a ficha de notificação faz parte. Como são as capacitações basiconas, assim, do primeiro contato? A gente fala sobre o fenômeno, a gente trabalha os mitos, a gente apresenta agora o fluxo, né? Já vinha apresentando o fluxo inicial apresenta o fluxo e a gente apresenta a ficha de notificação. E faz a fala por que é importante essa notificação, tá? Existem várias situações, é porque a nossa vida é corrida e na hora a pessoa está chorando, eu não vou escrever, não tem problema. O importante é que tu entenda que essa ficha, ela é necessária para as políticas de prevenção. Se tu não consegue preencher naquele momento, tu faz preenchimento inicial, aquele paciente vai voltar e aí tu continua a notificação para essa informação, tanto para a gente garantir o atendimento, né, também, mas também para essa informação chegar na vigilância e em breve a Secretaria de Saúde ter mais dados, que aí daqui a pouco eu volto a dizer. É do Ministério da Saúde. É um do Ministério da Saúde. Eu vou ver se eu tenho por aqui, né? Inclusive existe um guia, né? Existe um guia que orienta.
A ficha é autoexplicativa, mas ela também tem um guia, é legal sentar e estudar e tal, né? Pronto, então assim, quando a gente começou, o registro era zero. Hoje, né, assim, em 2018, nós temos as 4 notificações dos óbitos e 7 notificações de tentativa. Ixi, isso tudo é um salto, sabe? Embora seja pequeno, assim, nos nossos olhos, são números pequenos. A gente sabe que está subnotificado, mas já existe. A gente sai do número 0, do desconhecimento para notificações, né? E não só o dado pelo dado, mas essa visita foi realizada dos pós-óbitos. A gente quer avançar para realizações de autópsias psicológicas e tal, mas aí é um outro papo. E tentativas, tá? E dentro das notificações, foram 4 territórios que notificaram, né? Então, para isso, é legal. Então, como isso de alguma forma está entrando na nossa prática, isso a tendência é só aumentar, né? Então, assim, sobre os dados, né? Essa é outra coisa também que é desafiadora. Quando nós começamos, o único dado que a gente tinha era esse, do DataSUS, tá? Que aí eu não vou delongar, mas eu só trouxe da onde é que parte o dado e o porquê que é importante a visita pós-óbito e a notificação. Então, a gente parte assim, os números, aí só não sabe se era homem, se era mulher, não sabe de nada, só número. E é uma comparação com os dados nacionais, com a média nacional, era isso que a gente sabia. Antes disso era o zum, né? Antes desse dado, tinha um zum na cidade, que era uma das maiores taxas do Ceará. E vixe Maria, meu Deus, né? E aí, na época, a taxa nacional era 5,8, a taxa do Paracuru é 6,3, que não é a maior do estado, porque a maior do estado está quase 33, mas ela está elevada, né? Está elevada. O ideal é que seja menos, né? Mas está elevado. Pois é. Então, assim, aí quando a gente começou a fazer as capacitações e tal, chegou para uma pessoa do nosso grupo e disse, tem uma assistente social, que hoje ela não mora aqui, mas ela é do Paracuru, que o trabalho final dela foi sobre o suicídio. E foi justamente esse levantamento que eu citei atrás, né? Rapaz, vamos atrás dessa pesquisa. E foi para um lado, foi para o outro, e não sei o quê. Vamos chamar essa menina, e a menina não queria mais tratar do tema. Ela fez a pesquisa e tal, apresentou, não queria. Eu sei que a prima da prima conseguiu a cópia, porque a gente disse,